A educação transformadora, ela se refere a uma abordagem pedagógica que busca efetuar mudanças positivas nas estruturas sociais e institucionais. E para alcançar esse objetivo, é essencial adotar uma pedagogia comprometida e sensível às realidades sociais. E nesse contexto, a educação é direcionada para enfrentar as desigualdades raciais, fomentando debates que destacam a riqueza da diversidade brasileira e que promovam a integração das relações étnico-raciais nas práticas disciplinares dentro do ambiente escolar. E a escola é um importante espaço, né, que para que ocorra o estudo de assuntos como o racismo e a discriminação étnico-racial, pois é aí que se possibilita o conhecimento da história e da luta do movimento negro. E diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é compreender como a educação pode desempenhar um papel fundamental no combate às discriminações raciais. No contexto do papel transformador da educação, cujo propósito é enfrentar e superar as desigualdades raciais, emerge uma proposta pedagógica essencial. E essa abordagem visa não apenas reconhecer, mas celebrar a riqueza da diversidade brasileira, promovendo debates e articulações nas relações étnico-raciais no âmbito escolar. E ao buscar efetuar mudanças substanciais nas estruturas sociais e institucionais, a educação torna-se uma ferramenta poderosa na construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário. A escola, enquanto espaço de construção de conhecimento e valores, desempenha um papel fundamental na promoção de uma educação antirracista. A partir da educação antirracista, legitima-se a diversidade de narrativas presentes, como também as vozes das minorias, rompendo com a imposição de uma história única, que por vezes é aceita como verdade absoluta no imaginário social. O enfrentamento do racismo por meio de uma educação antirracista e transformadora torna-se, assim, imperativo para a desconstrução de estereótipos, a descolonização do pensamento e a amplificação das narrativas históricas silenciadas. Na análise da revisão bibliográfica, que percorre o período de 1501 a 1867 e abrange os registros do comércio transatlântico do tráfico de negros escravizados, emerge a compreensão da importância vital do papel da educação no manejo das complexas relações étnico-raciais. E no contexto do tema Educação Transformadora, o papel da educação no combate ao racismo torna-se evidente que a história do Brasil ela é marcada pela imigração forçada de aproximadamente 12,5 milhões de africanos na condição de escravizados e construiu uma ideologia que naturaliza a exploração persistente desses povos, desafiando a narrativa de uma democracia igualitária. E mesmo após a abolição formal de escravidão em 1888, observa que a população negra permaneceu marginalizada e desprovida de acesso à saúde, à educação, à formação profissionalizante e ao exercício da cidadania. E nesse contexto, a educação transformadora ela surge como uma ferramenta essencial do enfrentamento do racismo, desafiando os estereótipos marginalizantes presentes tanto na sociedade quanto nos escritos científicos. No âmbito das legislações específicas que respaldam os direitos dos povos negros no Brasil, destaca-se a Lei número 10.639/2003, que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir a obrigatoriedade do ensino da história e a cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. E essa lei ela representa um avanço significativo ao reconhecer a importância de incorporar o conhecimento sobre a contribuição dos povos negros à formação da sociedade brasileira, combatendo os estereótipos e promovendo uma visão mais plural e inclusiva da história nacional.
E além disso, a Lei número 12.711 de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, ela reserva vagas em instituições de ensino superior para os estudantes negros, pardos e indígenas, e assim visando corrigir as desigualdades históricas e promover a diversidade no âmbito acadêmico. E essas leis, representam instrumentos legais e essenciais para o fortalecimento dos direitos educacionais dos povos negros, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equitativa e consciente de suas raízes históricas e culturais. No entanto, apesar dos avanços na legislação, persistem práticas de racismo estrutural que desafiam a plena efetivação dos direitos conquistados pela população negra no Brasil. E a implementação das leis que buscam promover a igualdade racial muitas vezes encontra obstáculos, seja pela falta de recursos adequados, seja pela ausência de medidas eficazes de fiscalização ou por resistência cultural, resultado da ausência de uma educação transformadora. E a educação transformadora, conforme delineada por Freire, não é apenas uma abordagem pedagógica, mas sim uma política comprometida com transformações positivas nas estruturas sociais. Nesse sentido, Apple, ele destaca a importância de uma pedagogia crítica, que transcenda o mero repasse de conhecimentos, engajando-se na reflexão sobre as estruturas sociais que perpetuam as desigualdades raciais. E Freire, ele salienta que para haver transformação nas relações institucionais, é necessário uma prática pedagógica engajada, não inerte às realidades sociais. Portanto, a educação transformadora, ao incorporar uma pedagogia crítica, pode desempenhar um papel fundamental na superação dos obstáculos que impedem a plena concretização dos direitos conquistados pela população negra, promovendo uma mudança efetiva nas estruturas sociais e na conscientização coletiva. Um dos grandes mitos que compõe a realidade atual da cultura brasileira é a romantização da miscigenação. Muitos, pela miscigenação evidente no Brasil, acreditam que este é um país livre de preconceitos e segregações raciais. No entanto, essa ideologia reafirma práticas de negligência, uma vez que não se pode lutar contra aquilo que não existe. Afirmar a inexistência do racismo no Brasil apenas reafirma práticas racistas, apontando para uma política negligente, onde se fecha os olhos para as demandas institucionais e sociais. Munanga, ele adverte que a crença na inexistência de preconceitos e segregações raciais no Brasil, fundamentada na miscigenação aparente, reforça práticas negligentes ao se recusar a reconhecer a existência do racismo. Silvio Almeida, ao discutir o mito da democracia racial, ele enfatiza que a miscigenação não elimina as estruturas racistas, mas sim as máscaras. E diante de uma realidade negligente, a escola surge como um potente dispositivo analisador, que pode, quando efetivo, gerar mudanças sociais profundas. E essas mudanças têm sua gênese no conhecimento das histórias plurais. Chimamanda, em seu livro O Perigo das Histórias Únicas, ele reitera que vivemos em uma sociedade que normatiza a unilateralidade das histórias de indivíduos e grupos. Um exemplo disso são as histórias dos povos originários da América Latina e dos povos africanos, trazidos de seus continentes. Até hoje encontra-se nos livros didáticos uma narrativa única de suas histórias, sendo essa narrativa construída sempre pelo colonizador. E essa normatização, por tantas vezes repetida, ocupa um espaço imaginário social como verdade absoluta, assim reforçando a colonização e, mais uma vez, silenciando as narrativas dos povos colonizados. Dessa forma, as narrativas únicas elas desempenham um papel crucial na descredibilização das vivências, histórias e culturas
das minorias, conferindo poder ao colonizador sobre a interpretação dos fatos históricos, sobre as suas narrativas e sobre a forma como esses são vistos na atualidade. E o Homi Bhabha, em suas obras sobre o pós-colonialismo, ele complementa essa perspectiva, ressaltando a importância da contestação das narrativas coloniais para a construção de identidades autênticas. Mediante os fatos, percebe-se que o ambiente escolar ele é um dos maiores veículos de propagação das histórias únicas, e assim sendo também um reforçador das estruturas racistas, validando narrativas que silenciam as vozes dos povos colonizados. E Bell Hooks, em suas reflexões sobre a pedagogia crítica, destaca que a escola muitas vezes reproduz e legitima as estruturas opressivas, reforçando a importância de uma educação que desafie essas normas. E a partir disso, evidencia-se a importância do ensino escolar na luta antirracista, uma vez que por meio dela pode-se abrir espaço para a validação das narrativas dos povos silenciados como o povo negro. E a educação transformadora, ela emerge como um elemento chave nesse enfrentamento, instigando professores a trazerem temáticas antirracistas para a sala de aula, possibilitando o primeiro passo para a transformação das estruturas sociais. E Bell Hooks, ao discutir a pedagogia do oprimido, ele destaca que a transformação educacional exige uma abordagem participativa que envolva os alunos educandos no processo de aprendizagem, proporcionando um espaço para vozes historicamente silenciadas. Sendo assim, o papel da educação pública e da educação transformadora, ela deve visar o enfrentamento das desigualdades raciais, promovendo debates que potencializam a riqueza da diversidade brasileira. E isso ressalta e reflete e coloca em prática o projeto político-pedagógico, estabelecendo a articulação entre as relações étnico-raciais e as práticas disciplinares no ambiente escolar. Trazer para o contexto escolar a cultura e as lutas desses povos mostra aos alunos que ainda há um caminho a ser percorrido em busca de compreensão e do respeito das diferenças, pois, como afirma Comparato, a parte mais bela e importante de toda a história é a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito e o reconhecimento universal em razão dessa radical igualdade. Ninguém, nem o indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação podem afirmar-se superior aos demais. É no espaço escolar que acontecem as primeiras experiências de racismo. Demandando uma abordagem pedagógica diligente para enfrentar essa realidade, é imperativo que as atividades voltadas às relações étnico-raciais sejam cuidadosamente integradas no planejamento anual, visando promover a conscientização sobre a diversidade humana e desencorajar a perpetuação de estigmas relacionados à altura, peso, cabelo e cor de pele. E este enfoque encontra-se respaldado em teóricos como Freire, que enfatiza a necessidade de uma educação crítica para a superação do racismo, e Munanga, que alerta sobre práticas negligentes ao se recusar a reconhecer a existência do racismo. E assim, ao incorporar tais atividades, os educadores não apenas atendem às demandas de uma educação transformadora, mas também desempenham um papel fundamental na formação de uma consciência coletiva que valoriza e respeita a diversidade, desde as fases iniciais do desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. Portanto, a atuação da educação transformadora no enfrentamento do racismo desempenha um papel crucial na erradicação de quaisquer manifestações de preconceito no ambiente escolar,
Quando a abordagem da educação transformadora é implementada de maneira eficaz, seja por meio de projetos específicos ou práticas docentes inovadoras, ocorre uma desconstrução progressiva de concepções racistas. E essa transformação efetiva no pensamento e nas atitudes dos envolvidos se traduz na materialização de uma educação que não apenas propaga, mas também pratica a igualdade racial no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo assim para a construção de um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo e equitativo. Foi conduzida uma pesquisa bibliográfica de natureza explicativa e exploratória, visando demonstrar a contribuição da educação no enfrentamento do racismo. Os temas abordados na pesquisa concentraram-se na relevância da educação para promover a compreensão e combater as discriminações raciais, e dessa maneira, a questão norteadora que orientou o estudo foi qual é o papel da educação no combate às discriminações raciais. As bases de dados selecionadas foram periódicas do CAPES, o Google Acadêmico e Cielo, e para aprimorar a qualidade da busca, diversos descritores foram combinados e utilizando os operadores booleanos UAND e OR. E os descritores escolhidos foram pedagogia e educação, educação infantil, relações étnico-raciais e racismo. E os critérios de elegibilidade incluíram os estudos quantitativos e qualitativos disponíveis nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados online na íntegra, que abordassem a temática do papel da educação no combate às discriminações raciais. E após a revisão dos títulos e resumos, os artigos alinhados com o objetivo e a questão norteadora foram lidos na íntegra e selecionados conforme os critérios estabelecidos. A análise da legislação brasileira revela avanços significativos, especialmente com a Lei nº 10.639 de 2003, que inclui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Além disso, a Lei nº 12.711 de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, busca corrigir desigualdades históricas no acesso do ensino superior. No entanto, apesar desses progressos, persistem desafios na efetivação desses direitos. A implementação dessas leis muitas vezes encontra-se obstáculos como a falta de recursos adequados, a ausência de medidas eficazes de fiscalização e resistência cultural. A educação transformadora, conforme delineada por Freire, é crucial para superar esses desafios, indo além de uma simples abordagem pedagógica, tornando-se uma política comprometida com transformações nas estruturas sociais. O mito da democracia racial, baseado na romantização da miscigenação, ela é criticada por diversos autores como Munanga e Silvio Almeida. A crença na inexistência de preconceitos e segregações raciais no Brasil, fundamentada na miscigenação, reforça práticas negligentes ao se recusar a reconhecer a existência do racismo. A escola, como um dispositivo analisador, surge como um agente potente na desconstrução desse mito, sendo capaz de gerar mudanças sociais profundas por meio do conhecimento das histórias plural. As persistências de narrativas únicas nos ambientes escolares, construídas pelo colonizador, desempenham um papel crucial na descredibilização das vivências, histórias e cultura das minorias. Como descreve o autor Homi Bhabha, destaca a importância de contestar essas narrativas coloniais para a construção de identidades autênticas. A escola, muitas vezes, reproduz e legitima as estruturas opressivas e reforçando a importância de uma educação que desafia essas normas. A educação transformadora, ao trazer temáticas antirracistas para a sala de aula, torna-se uma ferramenta essencial para abrir espaço à validação das narrativas dos povos silenciados. O papel da educação pública transformadora é fundamental para enfrentar as desigualdades raciais, promovendo debates que valorizam a diversidade brasileira. E o projeto político-pedagógico, ao articular as relações étnico-raciais e as práticas disciplinares, demonstra a importância de trazer para o contexto escolar a cultura e as lutas dos povos, contribuindo para a compreensão e respeito das diferenças.
A educação transformadora fundamentada na visão de Freire vai além de transmitir conhecimentos. Fortalece indivíduos, capacitando-os a se emancipar e tornar-se independentes, críticos e inovadores. E ao compreender e integrar as particularidades culturais, a educação transformadora proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades essenciais, capacitando os educandos a enfrentar de maneira eficaz os desafios da sociedade e do mundo contemporâneo. Portanto, a atuação da educação transformadora na desconstrução de concepções racistas e na promoção da igualdade racial no processo de ensino-aprendizagem contribui para a construção de um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo e equitativo. A efetiva implementação desses princípios demanda não apenas uma abordagem pedagógica, mas uma transformação profunda nas estruturas sociais e na conscientização coletiva. Em síntese, a educação transformadora, inspirada na visão de Paulo Freire e alinhada com uma pedagogia crítica, emerge como uma poderosa ferramenta na desconstrução das estruturas racistas presentes na sociedade, e especialmente no âmbito escolar. A narrativa única e normatizada, que historicamente marginalizou as vozes dos povos colonizados, precisa ser desafiada e substituída por abordagens educacionais que valorizem a diversidade, promovam a igualdade racial e confrontam os estereótipos prejudiciais. A segregação e as discrepâncias sociais desiguais destacadas na revisão bibliográfica reforçam a urgência de estratégias educacionais transformadoras que possam contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Sendo assim, a educação transformadora não apenas combate o racismo no âmbito escolar, mas também se estende para além das salas de aula, influenciando a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. E ao incorporar e valorizar as diversas histórias, culturas e experiências, a educação transformadora ela desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a promoção da igualdade racial e a superação de estruturas opressivas que permeiam a sociedade contemporânea.